Olá, Oi, mais uma vez aqui com vocês falando sobre as decepções, né? As frustrações no casamento. Seria live parte 2 hoje. Ontem nós fizemos a parte 1 e como ia se estender muito, resolvemos então dividir. E hoje iremos conversar mais um pouquinho sobre decepção. Estar decepcionado com o outro. muito bem. Ontem nós usamos alguns exemplos de Jesus na Bíblia. Nós falamos da decepção que Jesus teve com Judas Iscariotes e da decepção que Jesus teve com Pedro, né, quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes. A gente falou dessa questão da decepção, por que a decepção vem, não é? E hoje a gente vai usar um outro exemplo bíblico, porque nós, como nós dissemos desde o começo, a gente aconselha casais a resolverem seus conflitos usando a Bíblia, a palavra de Deus, as histórias bíblicas. Hoje nós vamos usar a história de Sansão. Naquela época de Sansão, Sansão foi um dos líderes do povo de Israel. Logo depois que o povo de Israel veio, né, do Egito, escravo, saiu do Egito, foi liberto e ocupou aquela região ali onde ele está agora, né, onde está a nação de Israel, aquela região ali da Palestina, que hoje é a Palestina. O povo de Israel tinha alguns costumes, eles elegiam de vez em quando, eles não tinham reis ainda, né? Então alguns homens e mulheres se ergueram como líderes da nação, né? Eles chamavam de juízes, eram pessoas que julgavam a nação, eles eram líderes. Depois, muito tempo depois, a nação de Israel resolveu aderir à monarquia e começou a colocar reis, né, na nação. E Davi foi um desses reis, Salomão, mas antes disso eram esses juízes. E Sansão foi um desses juízes da nação de Israel. E naquela época de Sansão, o povo de Israel tinha o costume de se casar só com os homens de Israel, casarem-se só com mulheres da própria nação. Eles não se casavam, né? Pelo menos era um costume assim, e eles não se casavam com mulheres de outros povos, e nem as mulheres casavam com homens de outros povos. Eles se casavam dentro da própria nação de Israel. E Sansão foi uma regra, foi assim, uma exceção a essa regra, porque Sansão teve 2 mulheres, né, 2 esposas, e ele escolheu justamente as 2 fora da nação de Israel. E ele se decepcionou, não por causa disso, né, por ter escolhido fora da nação, mas por alguns fatos. A primeira esposa de Sansão, Sansão criou um enigma, uma charada, né, a respeito de mel e de leão e mel, né? Ele criou uma charada e levou essa charada para os filisteus, inimigos do povo de Israel, para que eles adivinhassem. Eles não estavam conseguindo adivinhar essa charada, né? E aí eles foram na esposa de Sansão, a primeira esposa, e ela contou o segredo. Ela conseguiu ludibriar Sansão, né, com um jeitinho e tal, toda carinhosa, não sei o quê. Perguntou qual era a solução do segredo da charada, e ela traiu seu esposo contando esse segredo, essa charada, para os inimigos de Sansão, do povo de Israel. E aí Sansão depois descobriu isso e o seu casamento terminou ali. Por fim, ela acabou sendo assassinada até pelo próprio povo dela. Essa foi a primeira decepção com a sua primeira esposa que Sansão teve. A segunda foi Dalila, que essa é a mais famosa, né? Dalila
ela também decepcionou Sansão. A história bíblica diz que Sansão era nazireu, ele não podia cortar os cabelos, e a força que Deus enviava sobre ele estava nos seus cabelos, né? E aí ele tinha esse segredo, ele não contava isso para ninguém, que estava nos seus cabelos a força, né? E Dalila decepcionou, traiu Sansão, porque ela também, com aquele jeitinho todo especial, né, cheia de carinho, cheia de coisas, Sansão acabou contando o segredo para Dalila, e ela contou esse segredo para os inimigos do povo de Israel e de Sansão. Eles vieram, cortaram o cabelo dele, ele perdeu a sua força, eles furaram os olhos de Sansão, deixando Sansão cego. Enfim, foi uma decepção muito grande, uma traição muito grande de Dalila, e a partir dali Sansão morreu. Ele derrubou um templo onde estavam todos os inimigos, os nobres inimigos do povo de Israel, e ele estava dentro desse templo, ele também morreu junto. Essa é a história. Mas o que nós queremos trazer hoje aqui é a questão da decepção, tá? Imagina o coração de Sansão, como ele ficou decepcionado com essas duas esposas. A primeira por traí-lo contando a charada, a segunda porque o enganou e traiu e o decepcionou contando o segredo da sua força, né? Essa decepção, a decepção tem algumas assim, forças terríveis. Ela produz nos cônjuges algumas coisas que são difíceis depois para que o cônjuge se livre de conflitos. A primeira coisa que produz a decepção são cônjuges mal-humorados. Existe uma espécie de mau humor que fica na pessoa que foi decepcionada. Por exemplo, na história de Sansão, quando na primeira esposa, né, no caso da primeira esposa que o traiu, com a charada, contando a charada, Sansão ficou tão bravo, tão irritado, que ele saiu quebrando tudo lá. Ele destruiu a plantação dos filisteus, né, com raposas, com tochas amarradas nos rabos das raposas. Elas saíram pelos campos. Tem mais que mau humor, tudo, né? Ira mesmo. Ele ficou extremamente irritado. A decepção, ela causa isso nos cônjuges. Ela produz esse mau humor, essa irritação, assim. A pessoa fica com uma sensibilidade muito à flor da pele, não é? E aí tudo que é falado por a pessoa que já foi decepcionada, está decepcionada com o cônjuge, ela reage sempre com mau humor, sempre com irritação, sempre com uma resposta ríspida, sempre com a palavra ríspida, sempre batendo porta, né? Eu não sei se você é casado com um cônjuge que bate porta. Uma vez a gente estava atendendo um casal há algum tempo, e ela falava que o esposo batia a porta. E aquilo irritava ela, batia e ele saía batendo as portas com toda a força. Uma pessoa que mal-humorada. A decepção, ela produz isso no coração da pessoa. Ela fica com esse mau humor, com essa irritação, né? Acorda mal-humorada, né? E fica o dia inteiro nesse mau humor, nessa decepção. Por isso a gente deve ter muito cuidado para não decepcionar. Primeiro, para a gente não decepcionar o nosso cônjuge. Segundo,
que se nós decepcionarmos, nós devemos ter cuidado em reaver isso, em pedir perdão, em fazer esse entrelace de novo antes que o mau humor chegue, antes que a raiva chegue no coração do nosso cônjuge. E quando aquilo que irrita o nosso cônjuge faz parte de um hábito nosso, né? Como, por exemplo, esse bater a porta, geralmente quem bate porta já é um hábito, é um costume da pessoa bater porta. Então, ela não vai pedir perdão e pedir perdão por alguma coisa pontual, né? Tem coisas no casamento que a gente pede perdão porque são questões, não por causa disso, mas que são questões pontuais. Nesse caso, bater porta ou, sei lá, deixar a toalha em cima da cama, usar alguma palavra ou alguma piadinha, né? Alguma brincadeira que a pessoa não gosta, são coisas pontuais. Mas no caso, bater porta, geralmente é um costume, né? Falar palavrão geralmente é um costume. E algumas outras, a questão eu me confundi, a questão de colocar a toalha em cima da cama, a toalha molhada, também é um costume. Eu citei piadinha porque o Marcos gosta muito de fazer umas piadas, sabe? Não é contar piada, fazer piada naquela situação. E isso me incomoda. Então, por isso que eu dei esse exemplo agora, nessa questão do costume, porque é um costume dele, não é de vez em quando que ele faz, é um costume. E aí, aquele que está acostumado, né? Aquele que tem um costume que incomoda o outro, ele vai pedir perdão e ele precisa buscar no Senhor a mudança desse comportamento. E a gente muda um comportamento colocando ruim, né? E pode até que não seja ruim, mas se está incomodando o outro, para sua família, para o seu casamento, é ruim. E aí você precisa colocar um outro hábito no lugar. Bom. Né? Um hábito bom, um hábito que não vai gerar irritação, não vai gerar desconforto, né? E às vezes o hábito, a situação pode afetar outra pessoa da casa. Só que isso vai refletir no casamento. Por quê? Porque o ambiente vai ficar desarmonioso. Se alguém da casa, né, um filho, ou no caso, sei lá, se o pai ou a mãe moram com o casal, né, com a família, tudo isso vai estar afetando, refletindo no casal. Mas e aí? O que eu faço? Porque como nós dois estamos tentando resolver, mas os outros ainda, nós dependemos dos outros para resolver? Não. Mas a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica seu lar, né? E nós, como esposas, podemos ser empáticas, perceber o problema, ser empática, perceber a situação, pedir discernimento a Deus e conduzir, conversar, né? Conversar mesmo, dialogar com quem está agindo de forma que traga essa irritação, né? E pedir para que evite isso, sugerir questões que possam substituir esse hábito que constrange, que incomoda, esse costume, né? A questão é, tudo isso para dizer, se é um costume, isso vai continuar acontecendo. Então eu preciso trocar esse costume, trocar esse hábito costumeiro por outro hábito. Ok. Uma outra coisa que a decepção produz no casal é cônjuges depressivos. A pessoa ela não age de uma maneira mal-humorada, irritada, né? Não xinga, mas ela puxa para o outro extremo. Alguns se recolhem,
em depressão, em tristeza, né? Lógico que a tristeza, depressão é muito mais do que uma simples tristeza, né? Mas existem pessoas que, nós já cuidamos de pessoas que elas ficam tão decepcionadas com seu cônjuge, que elas se deprimem, elas ficam pessoas deprimidas. A depressão invade o coração, a alma da pessoa, e aí essa tristeza profunda, sabe? Esse negócio ruim, né? A pessoa chora, não quer conversar, fica trancada dentro do quarto, ou indiferente ou também, indiferença, né? isso. Indiferente, perde a esperança, né? A decepção foi tanta, ou no caso de costumes rotineiros, é tão desgastante, às vezes não é uma coisa tão, né? Uma toalha em cima da cama não é nenhum absurdo. Incomoda, mas não é nenhum absurdo. Agora isso, dia após dia, ano após ano, né? Sendo que você já tenha falado, já tenha comunicado essa questão. Isso gera uma decepção que gera uma falta de esperança, um jogar a toalha, um lavar as mãos, um desistir, né? Eu não aguento mais, chega, não desisto. E a pessoa, esse desisto não é desistir do casamento ainda. A pessoa ainda não desistiu do casamento. Ela desistiu de lutar contra aquilo, contra aquele fato que a irrita, que a decepciona, certo? E aí ela se torna indiferente. Lavei as mãos, deixa pra lá. Vou passar por cima. É isso aí. Essa depressão, essa tristeza que assola o coração de um por causa da decepção, acaba gerando conflito dentro do casamento. Porque se um está deprimido, o outro talvez não entenda isso, não entenda essa tristeza, não entenda essa depressão, e ele vai ler isso, a leitura dele será como se fosse uma indiferença ou algo ruim que a pessoa tá nutrindo em relação ao casamento, em relação à união do casal. E aí a pessoa, aí o que está deprimido, agora joga o outro na irritação. Você percebe que a decepção, ela caminha assim entre esses dois caminhos, vai gerando essas coisas, e isso vai fazendo aquilo que que o Emerson Emerix fala lá, né, que é o tal do ciclo insano, né? Vai gerando essas coisas dentro do coração do casal, que não vai sabendo lidar com isso. Enquanto um fica deprimido, o outro fica irritado. Enquanto um fica irritado, o outro se deprime. E isso tudo por causa de uma frustração que não foi resolvida. Isso gera um conflito tremendo dentro do casal. Outra coisa que gera a decepção são cônjuges defensivos. A pessoa fica sempre na defensiva, né? Ela fica esperando alguém. Ela já está decepcionada com o seu cônjuge, então agora ela fica se defendendo, não é? Para não ser decepcionada de novo, com medo de ser decepcionada de novo, a pessoa fica ali na defesa. Se qualquer coisa que o outro diga, pode não ter nada a ver, não vai decepcionar, não vai, mas ela já fica para se defender de uma possível nova decepção. E aí ela agride, aí ela fala palavras ríspidas, ela fica nessa de se defender o tempo todo. Ela não tá aberta para viver o novo. Ela fica sempre com aquela coisa velha, com aquela decepção velha e antiga guardada no coração. Tudo que o outro fala gera algum conflito. Por quê?
porque ela não se libertou ainda da decepção e ela está na defensiva. Então, tudo que o outro diz ou tudo que o outro faz, ela acha que lá vem uma nova decepção. E geralmente são pessoas bem amargas, né? São pessoas bem assim, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Você percebe que não houve falta de perdão genuíno. Porque é sempre palavra amarga, palavra assim que você percebe aquele peso, né? Um peso nas palavras. E aí, o normal é o outro se afastar, né? Quem gosta de estar do lado ou de conversar com alguém que já vai se defender, ou que alguém que já está o tempo todo proferindo palavras amargas, pesadas. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. É inconsciente. Tanto de um lado quanto do outro. Mais uma vez, é necessário buscar ajuda de fora. É necessário buscar ajuda de fora. E você pode receber um pouco dessa ajuda através dessas lives. Compartilhe essas lives com quem você sabe que precisa. Lembrando que talvez você acha que não esteja precisando. Mas quando a gente olha o casamento à luz da Bíblia, aliás, quando a gente olha qualquer coisa à luz da Bíblia, a gente percebe que tem muito a se acertar, tem muito a consertar, né? De acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Agora, diante de tudo que nós falamos na primeira live sobre decepção, né? E agora nessa segunda live também sobre decepção, a pergunta que fica é: o que eu devo fazer? Tá bom, eu estou decepcionado, eu estou decepcionada, tá bom, eu entendi que eu fico mal-humorado, eu entendi que eu fico depressivo, eu entendi que eu fico defensivo, eu entendi essas coisas todas, mas o que eu devo fazer? Então, a gente vai dar aqui 5 dicas, tá bom? É lógico que são 5 dicas de um modo geral, né? A gente não pode entrar aqui, mais uma vez vou falar, né? Não pode entrar em muitos detalhes, porque a gente não sabe qual é o seu caso, né? A gente deveria saber qual é o seu caso para a gente entrar em detalhes. São conceitos gerais que nós vamos dar para você trabalhar isso no seu casamento, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer é entender que amar é um desafio. Olha só, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Capítulo 13, olha o que ele diz aqui. Quem ama nunca desiste. Versículo 7. Versículo 7, 1 Coríntios 13, 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta com fé, esperança e paciência. Suporta tudo, né? Importante tudo. Suporta muito tudo com fé. Tudo. Tudo faz muita diferença. Tem uma outra versão que diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo. Né? Então, Paulo está dizendo aqui para nós o seguinte, que amar é um desafio. É um desafio. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Primeira coisa, você vai amar o seu esposo que te decepcionou, entenda, é um desafio para você. Você vai amar a sua esposa que te decepcionou, isso não é fácil, é um desafio mesmo, tá? É um desafio todos os dias, todos os dias. Todos os dias, eu e a Ângela enfrentamos esse desafio de amar um ao outro, certo? Não pensa que é porque a gente, vocês são casados há muito tempo, já são conselheiros de casais há mais de 18 anos, você aconselha casal, já deve ser fácil. Não é fácil, viu? Não é fácil, é um desafio. Todos os dias nós enfrentamos esse desafio de amar
Um ou outro. E pode parecer nessas lives todas, nas que já foram feitas e nas que hão de vir, que a gente fala, a impressão que você que está aí nos assistindo é: ah, mas eles não sabem o que eu estou passando. Ah, mas isso aí é fácil demais, não é assim não. Ou, ah, eles estão falando de uma forma, ah, é muito simples isso. Realmente é muito simples. O que está na Bíblia é muito simples. É difícil a gente praticar, mas é simples. A dificuldade da prática está no nosso pecado, está na nossa natureza pecaminosa. Em nenhum momento nós estamos achando que é fácil. Nós só estamos colocando e te encorajando, dizendo que é possível. E mesmo quando você achar que não é possível, Deus sabe a saída e o caminho. E é Ele mesmo que te dá força para passar por isso. Ele que te dá força para morrer para aquilo que você pensa. Ele é que te dá, Ele que te encoraja, Ele que renova suas forças, Ele que te dá energia para prosseguir. Ele é que faz isso. Você não fala, mas como eu vou conseguir? Com Ele. Ele é que faz. Busque a Ele. Busque o Senhor. Primeira coisa, então, que você deve fazer quando a decepção chega no seu casamento é entender que amar é um desafio. Segunda coisa que você deve fazer é não pagar na mesma moeda. Porque às vezes a gente está tão decepcionado, que uma atitude da nossa natureza pecaminosa é querer devolver na mesma moeda. E aí a gente, é interessante porque às vezes a gente não paga do mesmo jeito, mas paga de outro jeito, né? A gente... Vingança, né? Justo, são aquelas vingancinhas do dia a dia. Algumas bem sutis, nem tem cara de vingança. Como aquela mulher, né? São. Aquela mulher que a gente... que estava tão decepcionada com o marido que a comida que ele mais gostava, ela tacava sal, ela metia um tempero que ele não gostava, porque era a maneira dela se vingar, né? Essa daí eu não conheço. Sobre a frustração, né? A gente... são vinganças que a gente vai... que o casal, um ou outro, porque é decepcionado, vai fazendo. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, lá em Romanos capítulo 12. Ele diz assim, verso 17: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Não paguem mal com o mal. Ele diz lá no verso 21, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Tá bom? A gente teve também casos de mulheres que o marido adulterou e ela pagou, sabe como? Adulterando também. Já que ele faz, eu faço. Vou pagar na mesma moeda. Não faça isso. Não faça isso. A sua decepção, ela pode ser resolvida sem que você retribua na mesma moeda. Não faça isso. Só vai piorar. E outra, se ele cometer um pecado contra você, você vai cometer um pecado também contra ele, porque nós precisamos lembrar que o pecado primeiro é contra Deus, né? Então, quando ele peca contra você, primeiro ele pecou contra Deus. Você vai lá e retribui. Você está pecando contra Deus primeiro. Esse é o mais sério de tudo, né? Bom, a terceira coisa que você deve fazer, eu falei que eram 5, né? São 4 só coisas aqui que nós anotamos. Novamente são conceitos gerais, tá, gente? Que a gente está dando. Mais para frente a gente pode até entrar em detalhes específicos, em casos específicos. Mas
são conceitos gerais que, se você for aplicando na sua vida, você vai ver que você vai se ver livre da decepção e você vai resolver os conflitos nesse quesito aí de decepção. A terceira coisa é você expor para o seu marido ou para a sua esposa a decepção que tomou conta do seu coração, e não só expor isso, mas reafirmar a sua vontade de continuar amando o seu marido ou a sua esposa. Você expor isso de uma forma logicamente amorosa. Você não vai jogar na cara da pessoa a decepção. Não. Você vai expor isso a decepção que está dentro do seu coração. Você não vai jogar o erro na cara dele. Mas aquilo, a decepção que você ficou por aquela palavra ou por aquela atitude que ele ou ela tomou. E então você vai expor isso para ele, essa decepção, e você vai também reafirmar a sua vontade de continuar amando. Sabe, eu posso trocar a palavra vontade por Pode. escolha? Deve. Porque se você está decepcionado... Eu coloquei compromisso, aliás, aqui, né? Se você está Reafirme o decepcionado, você não compromisso. está com vontade. Se você está chateado, você não está com vontade nenhuma de reafirmar compromisso, de continuar amando. Você não vai falar carinhosamente, mas você pode falar sem agredir. Pode. Você pode falar que é sua escolha. Eu escolho reafirmar meu compromisso com você. Eu escolho continuar te amando. Lembra que o coração é enganoso. Você não vai de acordo com o que você está sentindo. A tua vontade, não, que é o seu sentimento, não é de fazer isso. Mas você não vai agir de acordo com a sua vontade. Jeremias 17:9. O coração é enganoso. Você vai fazer a escolha correta. A escolha correta está na Bíblia. A escolha correta é a palavra de Deus. Todas essas dicas que o Marcos está dando, né? Entender que amar é um desafio, não pague com a mesma moeda, exponha, né? Não seja vingativo, né? Não haja da mesma forma que a pessoa agiu, exponha a sua decepção, né? E reafirme o compromisso de amar, reafirme que você escolheu continuar esse compromisso. Todos esses desafios e o outro que ele vai falar agora, eles têm que ter como base, como fundamento, eles precisam ser fundamentados no perdão, no temor a Deus, no perdão, no perdoar, no pedir perdão, no perdoar. Porque se você não tiver perdoado, você não quer nada disso. E mesmo se você tiver perdoado genuinamente, pode ser que seus sentimentos ainda estejam muito aflorados e machucados. Você precisa de um tempo para digerir isso. Só que esse tempo não é um tempo em que você vai se afastar ou ser indiferente. Você vai reagir de acordo com a vontade de Deus. Olha, eu te perdoo, eu quero reafirmar meu compromisso. É a escolha que deve ser de acordo com a vontade de Deus. O seu sentimento, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não vai ser de acordo com a vontade de Deus. Então não é a sua vontade, é a sua escolha. Eu escolho. E tudo isso só é possível baseado no perdão. No perdão e na chance de confiar de novo. Ah, mas eu já dei tantas chances. Continua dando, porque o perdão está atrelado à chance, está atrelado a acreditar e confiar na pessoa de novo. O perdão não vem sozinho, sem a confiança junto. Se você perdoa, mas não confia mais, você está antibíblico. Jesus perdoa Pedro e ainda pede para Pedro apacentar suas ovelhas. Um pedido de alguém que está confiando.
E aí vem aquela restauração, né? Essa confiança, tanto o pedido de perdão quanto atrelado ao novo voto de confiança, e mais um, e mais um, e mais um, quantos forem necessários, ele é o trilhar da restauração, né? Porque o outro, apesar de ter pecado contra você hoje, mas quantas vezes você também já pecou contra ele, é a graça, né? É a graça. Você age com graça, a mesma graça que você recebe do Pai, você age com o outro. Isso dá um alívio, dá chance de viver. Não, mas eu não quero que ele tenha alívio. Eu odeio ele. Eu odeio ela, eu tô com raiva, com ódio. Não quero dar alívio, não. Eu quero que ela sinta, eu quero espizinhar. Eu quero humilhar, eu quero jogar na cara o tempo todo. Ele precisa lembrar o que ele fez, ele me paga. Nada disso é bíblico. Então não espere restauração com esse sentimento. Não espere. Busque na escolha correta. A escolha precisa ser correta. Você fazendo a escolha correta e abrindo o seu coração para o Senhor mover o perdão em você. Quem move o perdão no nosso coração é o próprio Deus. Nós somos tão pecadores que nem isso nós conseguimos fazer sozinhos. É Ele que move o perdão. Senhor, eu não queria perdoar, mas eu sei que esta é a tua vontade. Eu abro o meu coração para que o Senhor mova o perdão em mim. Essa deve ser a sua oração. Para conseguir colocar em prática essas dicas, que apesar de serem gerais, elas já vão fazer com que você caminhe na direção da restauração a passos largos. Muito bem. A última dica do que fazer quando você está decepcionado com o seu cônjuge é aprender que só Deus pode te satisfazer plenamente. Você está decepcionado com seu marido? Entenda o seguinte: só Deus pode trazer satisfação completa para você. Você está decepcionado com a sua esposa? Entenda o seguinte: só Deus vai te satisfazer de uma maneira plena. Ou seja, você casou com um pecador, com uma pecadora, com uma pessoa que realmente vai te decepcionar algumas vezes no casamento. E outra, você também vai decepcionar o seu marido algumas vezes. Você também vai decepcionar a sua esposa algumas vezes. Isso faz parte de nós, da natureza pecaminosa que habita em nós. Nós decepcionamos as pessoas. Mas quantas vezes eu já decepcionei a Ângela e quantas vezes ela já me decepcionou ao longo desses anos todos em que estamos casados? Muitas vezes. E a gente precisa entender o seguinte: essa minha satisfação completa, ela não vem dela. Eu preciso entender isso, não é? Porque quando a decepção vier, eu já sei, eu não posso querer essa satisfação completa dela. É lógico que ela vai fazer o possível para não me decepcionar, e eu vou fazer o possível para não decepcioná-la. Isso faz parte de quem quer adquirir maturidade dentro do casamento. O que eu estou dizendo é para você que foi decepcionado, para você que foi decepcionada pelo seu cônjuge. Entenda, só Deus vai trazer satisfação completa. Olha o que Jesus disse lá. Ele disse assim, é um verso muito conhecido, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então Jesus disse assim: podem vir para mim, o descanso, o alívio,
essa satisfação, essa alegria completa é em mim, Jesus fala. Então é só nele, ele não deixou para mais ninguém isso aí. Então, entenda isso, para você aliviar o seu coração, não é? Trazer descanso para o seu coração, para a sua alma, que está decepcionado com o seu cônjuge. Entenda, eu não vou conseguir satisfação completa nele ou nela. É só em Deus que eu vou conseguir isso. Tá bom? Mais alguma coisa? Não. Bom, era isso que a gente queria falar para vocês, né, concluindo aquela live sobre decepção. São esses os conceitos, né, que a gente queria dar para você, tá bom? Aliás, eu queria sim. Pode falar então. Essa satisfação no Senhor, eu não sei como é o seu relacionamento com Deus. Eu não sei, talvez você esteja assistindo essa live e você nem creia nele. Talvez você creia. Talvez você acredite em Deus e conheça-o como Jó conhecia lá no começo do livro. Só de ouvir falar. Né? Só de ouvir falar. Essa satisfação em Deus não é uma coisa assim, tá, vou começar a seguir a palavra de Deus, ler a Bíblia, vou frequentar uma igreja, vou participar, vou me envolver com outras pessoas da igreja e pronto. Talvez você já faça tudo isso e ainda não tem satisfação em Deus, porque isso não acontece assim. A nossa satisfação em Deus, ela só acontece quando nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós o conhecemos, não só de ouvir falar, mas quando os nossos olhos o veem. E para que os nossos olhos venham a Deus, nós precisamos caminhar muito pertinho dele. E caminhar muito pertinho dele, você precisa começar a treinar e a criar o hábito de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Você precisa desenvolver essas disciplinas espirituais. Você precisa fazer isso de forma genuína, com o coração aberto e puro para experimentar esse Deus. E eu não estou falando de experimentar situações sobrenaturais, não. Eu estou falando de relacionamento mesmo. Para você conseguir entender isso, pensa numa pessoa que é muito amiga sua. Uma pessoa que, se existe essa pessoa, é uma pessoa que você desabafa, que você tem coragem de contar as coisas mais íntimas suas. Não foi de um dia para o outro que você teve essa coragem. Não foi de um dia para o outro que essa confiança surgiu. Isso é construído, essa amizade ela foi construída. Como num casamento também é construído. Isso é construído até na maternidade, na paternidade. Nós amamos os nossos filhos muito mais hoje do que o ano passado. Muito mais hoje do que quando eles nasceram. Isso é uma construção. E nós precisamos construir esse relacionamento com Deus. Eu quero te encorajar a trilhar esse caminho. A buscar um relacionamento de intimidade com Deus, a criar isso, a separar um tempo, um compromisso, como se você fosse encontrar uma pessoa. Eu tenho um horário marcado no médico, eu tenho um horário marcado no dentista, eu tenho um horário marcado para uma reunião. Eu tenho um horário marcado com Deus. Na sua agenda isso precisa estar lá detalhado, este horário. E da mesma forma que nós nos preparamos, tomamos banho, escovamos o dente, passamos fio dental antes de ir para o dentista, da mesma forma que nos arrumamos para ir para uma reunião ou para qualquer
programa, para qualquer compromisso que tenhamos, nós também precisamos ter um tempo antes do compromisso para nos preparar. Preparar um lugar calmo, um lugar em que conseguiremos estar sozinhos para fazer isso. Ah, mas no nosso caso, nós somos uma família homeschooler e que horas que eu tenho? O Marcos é pastor, ainda sai em muitos momentos de casa, né, em horários variados, mas que horas que eu vou ficar sozinha sem os meus filhos, se eu aqui ensino os meus filhos em casa? E quando um sai, o outro, eles são de idades diferentes, o outro não sai, escolha um horário. O horário que eu precisei escolher não foi porque eu quis, o horário que eu precisei escolher foi o horário 1 hora antes dos meus filhos acordarem. E eu percebi que 1 hora antes dos meus filhos acordarem, se eu não tiver com tudo preparado, é pouco. Eu preciso deixar tudo preparado para que a hora que eu abra meu olho, eu saiba, olha, eu vou para a sala, vou para a cozinha, eu vou para algum lugar, vou para o quintal, seja onde for. E a minha Bíblia está ali. E eu sei que vai ser um lugar tranquilo. Prepare isso. Prepare esse encontro com Deus diariamente na sua vida. Você não vai conseguir se satisfazer nele. Porque como que a gente pode se satisfazer numa coisa que a gente não conhece? E como que a gente pode ter satisfação numa coisa que a gente ouviu falar, o outro se satisfaz, mas não sou eu. Eu posso ler, eu gosto muito de ler histórias, biografias de missionários. E chegou uma época que eu falei assim, não, gente, mas eu quero viver isso. Eu não quero só me deliciar com as maravilhas que Deus fez na vida deles e aquilo que eles experimentaram no relacionamento deles com Deus. Eu também quero. Eu quero viver isso. Você só vai se satisfazer nesse Deus e a sua confiança e a sua fé só aumentam quando você tem um relacionamento de intimidade com Ele. O seu temor nele, só aumenta e realmente existe quando você tem um relacionamento íntimo com ele. Não faz muito sentido para muitas pessoas a gente falar assim, não se divorcie. Olha a aliança que vocês fizeram com o Pai, diante de Deus. Olha a aliança que vocês fizeram. Não faz sentido nenhum, porque é alguém tão distante, alguém que eu não me relaciono. Não faz sentido essa palavra de por amor a Deus, escolha continuar. Não faz sentido porque a pessoa não tem um relacionamento íntimo com Deus. Todas as coisas que nós iremos falar nas lives, tudo aquilo que espera de nós ou exige de nós obediência a Deus, ela não deve ser por sentimento, porque nós não andamos por sentimento. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Que a nossa vida, o nosso estilo de vida deve ser este culto. Ou seja, eu renuncio aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto e aquilo que eu penso que é bom para mim, para fazer a vontade de Deus. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Mas se eu fizer isso só porque eu acho que é certo, só porque, bom, pessoas que eu confio têm falado isso e eu vou fazer isso, eu entendo, eu posso confiar nesse conselho deles e eu vou fazer. Você não vai conseguir fazer por muito tempo, se você fizer baseado naquilo apenas que nós estamos falando, nós estamos aconselhando. Porque o seu relacionamento com Deus vai gerar isso. George Miller, um grande homem de Deus, obreiro do Senhor, pregador da palavra e sustentador da obra de Deus,
através da vida dos órfãos e várias outras coisas, ele disse assim, aos 92 anos, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu reconheço que eu sou um pecador e que eu só mereço o inferno. É só pela graça que nós somos perdoados e temos acesso ao Pai através de Jesus. É pela graça. Quanto mais intimidade ele tinha com Deus, mais ele reconhecia o seu pecado. Quando nós... nunca vai ser fácil, porque nós temos a natureza pecaminosa. O pecado habita em nós, né? Nós não somos mais escravos do pecado quando temos o perdão em Cristo Jesus. Mas nós ainda pecamos, nós ainda estamos nessa natureza, nesse corpo que peca. Mas quanto mais intimidade com o Santo dos Santos, quanto mais intimidade com o Deus, Criador dos céus e da terra, o Santo, o único Santo, mais eu me constranjo com o meu pecado, mais eu me constranjo com o perdão e a graça dele sobre a minha vida. E mais eu sou encorajada, esse próprio relacionamento me constrange a pecar contra ele. Eu sou íntima dele. Eu começo a amá-lo, e a amá-lo, e a amá-lo. Nós nunca vamos amar o suficiente, mas esse amor também brota desse relacionamento com Deus. Daquilo que você conversa dia após dia com Ele. Busque um relacionamento de intimidade com Deus. Tema a Deus. E obedeça. Eu queria encerrar essa live lendo para vocês o que Deus disse através do profeta Jeremias. Ele diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Deus tem planos de bem, planos de paz, planos de esperança para o seu casamento. Você precisa buscá-lo para encontrá-lo e encontrar a paz que o seu casamento precisa. Buscar de todo o coração. É isso aí. Tá bom? É isso que a gente queria dizer hoje. E essa é a nossa oração. Por cada um que está aqui, agora ou depois, que vai nos ouvir. Que você possa buscar a Deus de todo o teu coração. Talvez você caiu aqui de paraquedas e sua questão nem casado você é. Você pode se prevenir desses erros, mas independente de qual é a sua situação, casado ou não, busque esse relacionamento de intimidade com o Senhor, porque em várias outras áreas da vida, você também vai acabar distorcendo o foco de onde deve estar a sua satisfação. Nós vivemos muito melhor quando conhecemos, entendemos e vivemos essa satisfação no Senhor. As coisas se tornam mais fáceis, a vida se torna mais leve, as cobranças diminuem muito, muito, muito. Muito bem. Divulgue essas lives. Nós estamos fazendo essa a 7ª live para resolver conflitos conjugais, tá bom? Divulgue isso aí, de repente você sabe de alguém que precisa, né? Tá bom? Coloque aí no seu Instagram, no Facebook, enfim. Compartilha isso para o máximo de pessoas que você puder, tá ok? Então até a próxima. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Fica com Deus.